Mobi 1.0 2020, será que é uma boa compra? Acompanhe com a gente. Salve, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu vou apresentar para vocês o Mobi 1.0 Like. O Like seria uma versão mais ou menos intermediária aí. Na verdade esse carro é 2020, então na época tinha a versão mais básica que é a Easy. A Like era a que tinha, vamos dizer assim, um kit dignidade que já vinha com vidros elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica. Então era o que vinha aí com o básico que a gente exige aí hoje em dia. Bom, esse carro aqui atualmente são vendidos em duas versões, a Track e também de novo a Like. A Like está em torno dos seus 68 mil, enquanto a Track está por volta dos 70 mil. Essa unidade de 2020 você vai achar por em torno aí de 38 mil reais. Você já acha no mercado de usados, depende muito do estado de conservação, bem como do estado geográfico. Bom, esse carro aqui ele tem um perfil muito específico, é um carro realmente é um subcompacto, então na verdade o concorrente dele seria mais ou menos agora o Kwid, seria um carro mais ou menos do mesmo tamanho. O Onix também, quando ele se tornou o mais básico, por um tempo foi concorrente dele direto. Agora está vendo o C3, que nas versões mais básicas é concorrer com ele também. É um carro muito prático para o dia a dia e é como se fosse um Uno em miniatura. Inclusive a plataforma dele é do Uno também. Utiliza o motor Fire, aquele motor já antigo, super conhecido. Compartilha muitas coisas os dois carros aí. Por isso que também esse carro aqui, a ideia é que tivesse um custo mais barato. Temos a frente então aqui do nosso Mobi, com lanternas bem grandes e que invadem as laterais do veículo. O pessoal questiona muito disso, que essa frente parece muito robusta para o restante do carro. Realmente a frente do carro não é um dos partes mais fortes aqui, é a questão do design. Mas os vinks acabam deixando o capô com uma sensação de um carro mais robusto do que realmente é. Temos aqui na frente então freios a disco ventilados com a medida de pneu 7565 R14. Vale salientar que alguns modelos vêm com aro 15 em algumas versões. Nessa daqui Like nós não temos retrovisores pintados, bem como as maçanetas, todas são preto. E também nós não temos nenhum tipo de antena lá em cima no teto do carro. Aqui da trás mantemos o mesmo pneu, porém aqui nós temos tambor 175 R14. E já a traseira, muito questionado, um design muito diferenciado. Temos lanternas grandes, também invadem a lateral. Elas lembram, tentam imitar um pouco o LED, mas não são bem sucedidas nisso. O para-choques ele é robusto e bem grande. A frente aqui, a traseira, na verdade, o carro aqui ela é bem limpa, o logo da Fiat é bem grande. Interessante que, diferentemente do que acontece dos Ups TSIs, essa tampa é de vidro sim, não é pintada de preto. Muita gente questiona porque quando está realmente muito calor você pode pôr a mão e se queimar. Temos então aqui uma chave simples, ela não utiliza a chave canivete, pelo menos nessa versão. E chegamos ao amplo porta-malas, só que não, de 235 litros. Porta-malas que ele é mais fundo do que comprido, que cabe praticamente só as suas compras aqui que você for fazer no mercado, coisas que você esqueceu durante a semana e vai passar rapidinho para comprar. Aqui embaixo, o curioso é que nós utilizamos o step convencional. Ele não utiliza step temporário, algo cada vez mais raro, ainda mais com porta-malas tão pequeno assim, não utiliza. Temos aqui dois amortecedores das molas a gás, que a Toyota tinha que aprender isso no Etios, já que colocou apenas um. Esse carro de entrada aqui já vem com dois. E aqui, como segue a escola do Etios, também mantém apenas fixado de um lado com um barbantinho simples e uma tampa também sem nenhum tipo de forro, apenas um plástico rígido. Para você fechar a tampa do porta-malas, ela é bem leve e ela fecha com certa facilidade, não exigindo grandes pancadas. Debaixo aqui do capô não temos nada de manta acústica, apenas o capô em si. Bom, aqui também tem o motor tradicional 1.0 Fire aqui da Fiat, que foi utilizado muito no Uno e também no Gran Siena. É um motor que ele rende 73 cavalos na gasolina e 75 no etanol, isso a 6.250 RPM. O torque dele é de 9,5 na gasolina e 9,9 kgfm. Isso daí a 3.850 RPM. Vale lembrar também que para esse carro aqui foram feitas melhorias no motor, a fim de melhorar a performance também e eficiência energética.
Foram feitas alterações nos anéis, pistões e no cabeçote. O objetivo é realmente de ter uma melhora geral. E esse carro utiliza também um câmbio de 5 marchas manual. Como será o acabamento da porta? Vamos avaliar aqui então? Bom, abrimos a porta, vemos uma porta extremamente simples, apesar de brincar com umas diferenças aqui de textura, ela é praticamente toda de plástico rígido, só uma parte aqui imita um pouco emborrachado, um diferencial aqui seria a textura dos plásticos, mas realmente acabamento mais simples possível aqui para economizar. Pessoal, estamos testando o espaço interno aqui do Mobi. Vale lembrar que o carro aqui o banco está posicionado para mim. Bom, aqui para a cabeça praticamente fica prensado, né? Minha cabeça se eu fico realmente reto. E o espaço aqui para a perna realmente eu encosto, eu meio que empurro com o meu joelho quem está ali na frente, o motorista, então realmente não é um espaço bom. 2 adultos aqui vão com sacrifício, o ideal realmente é 2 crianças, até porque você vai deixar a perna aberta e aí acaba batendo a perna um no outro. Temos aqui encosto de cabeça para 3 ocupantes, bem como também cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes e o legal vindo do próprio banco. Porém, 3 ocupantes aqui, olha, é um desafio, viu? Realmente é muito apertado aqui. Não temos alça de teto para ninguém e aqui também temos um túnel central relativamente alto. Não temos luzes de teto aqui, não temos nenhuma luz, apenas lá na frente. Mas tá bom, para essa categoria de carro aqui, não era de se esperar mais do que isso. Infelizmente aqui ele é inteiriço, o apoio de cabeça podia ser dividido. Inclusive isso ajuda bastante a gente das gravações para fixar celular. Brincadeiras à parte, não tem mais nada aqui também, não temos porta-revistas, infelizmente. O banco também não é tão confortável, ele é inteiriço aqui. Mas, para ser um carro de entrada, uma versão que também não é mais top, tá de acordo, está bem coerente. Vamos ver então como é o espaço agora lá na frente. E a parte interna da porta dianteira, como será que é? Melhor que a traseira? Vamos ver! Não, segue o mesmo padrão. Tudo aqui de plástico rígido, porém texturas diferentes. Mas temos um porta-objetos aqui que pode ser bem útil, onde você pega a parte do fundo aqui, ela não é lisa, é texturizado. Aqui não temos nenhum detalhe do puxador e também esse carro ainda infelizmente não tem retrovisores elétricos. O acabamento dessa porta segue o mais simples possível, bem como a da porta traseira. Analisando então aqui o espaço que a gente tem e as regulagens também para o banco, para você mexer aqui no encosto, é uma alavanca que fica do lado direito. Então você faz aqui a regulagem conforme você acha melhor. Para a questão de altura, realmente é um problema que muita gente critica. Ele não tem regulagem de altura do banco, é uma pena que a maioria dos carros hoje em dia tem. E a regulagem do volante também. Isso é algo mais raro ainda. Hoje praticamente todos os carros você vê uma regulagem de altura do volante, alguns profundidade, mas a maioria pelo menos a altura tem. E nesse carro aqui realmente não existe essa possibilidade. Então talvez alguns sintam um pouco da dificuldade de achar a melhor posição para dirigir, porque você tem a questão da altura do banco, tem também a questão da altura aqui do volante, né? Então, mas é um carro que acho que no geral deve atender a maioria das pessoas e a maioria das estaturas também, apesar de ser um carro um pouco apertado. Aqui para a cabeça então a gente tem praticamente 2 a 3 dedos. O espaço aqui para as pernas também eu praticamente quase encosto aqui no painel e desse lado eu encosto no painel da porta. Então realmente a sensação aqui é um pouco claustrofóbica. O carro é realmente um pouco pequeno aqui, realmente que tem uma estatura maior, vai sentir um pouco de dificuldade nisso. Temos aqui então um volante bonito de 3 raios. Ele é muito simples na questão de não ter nenhum comando pro rádio nem nada, afinal esse carro também nessa versão não vem com rádio. Curioso aqui, as entradas, saídas de ar na verdade são arredondadas nas extremidades, na região central ela é mais retangular. Chave de luz, na verdade chave de seta, onde a gente liga a lanterna, farol baixo, farol alto. Desse lado aqui temos a parte do desembaçador, limpador traseiro. Vale lembrar que esse carro não tem nenhum dos dois, olha que coisa, hein? Coisa triste, já de hoje ainda estou economizando com isso. Bom, nós temos aqui então o contador de giros, temos o velocímetro. Poxa, cadê o marcador de temperatura? Aqui, quando você liga o carro, ele aparece de forma digital. E olha que interessante, muitas montadoras, como a Toyota, têm tirado isso dos carros dela, e um carro de entrada da Fiat tem, né? Então isso é algo a se analisar, né, Toyota? Bom, enfim. Passamos aqui para o rádio, que não é nativo no carro. Esse rádio aqui, ele é um rádio colocado. Temos aqui o local para você colocar algum porta-objetos, na verdade, quando vem com a central multimídia, ela ocupa todo esse espaço. Desse lado aqui temos também a parte dos botões do ar-condicionado, uma tomadinha 12 volts,
porta-copos, 2 porta-copos, uma alavanca super simples, que já dá sinais até de desgaste, manopla aqui do câmbio, e nós temos aqui também porta-objetos, isso é muito interessante. Porta-objetos aqui, sendo que muitos carros não tem nada. Bom, o banco aqui infelizmente não é inteiriço, isso aqui eu acho que atrapalha um pouco, tira um pouco do conforto, mas o banco tem uma espuma boa, ele não é desconfortável, isso é bem interessante. Algo que eu acho legal, apesar do acabamento, como vocês podem ver, ele é todo de plástico rígido. Porém, temos texturas diferenciadas aqui ao longo do painel. Isso dá um ar de requinte no carro, apesar do acabamento não ser bom. Porta-objetos aqui, dá para você colocar um objeto interessante. Isso eu achei legal. Porta-luvas lá embaixo. Temos um porta-luvas não muito grande, não com claridade, e também não é com flanela, obviamente. Na parte de cima, espelhos, sim. Temos espelhos, porém sem iluminação central, temos uma iluminação convencional. Já do lado do motorista, espelhinho, porém não temos luz, mas temos uma tampinha para proteger esse espelho. Então realmente é um carro simples, porém é um acabamento aqui com texturas diferentes para dar um ar de requinte. É um carro apertado, como vocês podem ver, minhas pernas aqui praticamente quase batem nas partes aqui do carro. E pessoal, o que vocês acharam desse carro? Vou fazer aquela conclusão bem interessante. Primeiramente, diz aí o que vocês acharam. Compraria esse carro? Compraria um outro? O que vocês acharam? Bom, vou fazer aquele comparativo então. Na verdade não é um comparativo, mas conclusão falando dos pontos positivos, negativos. Custo de manutenção, revisão. E para quem nós indicamos esse carro? Primeiramente, comentar um pouco dos custos. Aquela cesta básica de peças que nós fazemos, que são amortecedores dianteiros e traseiros, discos e pastilhas dianteiros, a parte de correia dentada, quando utiliza, vela e cabo de velas, e a parte dos filtros de ar, óleo e combustível, esse conjunto de peças, para esse carro sai em torno aí de R$ 2.600. Vale lembrar que não são peças de concessionária, porém são peças de boa qualidade no mercado aí que a gente tem. Beleza, Gabriel, vou comprar esse carro zero, vou ficar até 60 mil. Quanto eu vou gastar nisso? Pela revisão tabelada da Fiat, você vai gastar em torno de R$ 5.000. Pois é, custo é alto, normalmente as revisões estão em torno de 600, 700, porém a última ela passa bastante de R$ 1.000, então a última é a que dá esse salto no valor. É caro, sim, porque é um carro de entrada, vai lembrar que esse carro aqui, carro de entrada junto com o Kwid, eles brigam para ser o mais barato aí do mercado. Em questões de pontos positivos, o que ele carro tem de bom? Primeiramente o consumo. É um carro realmente econômico. Consegue fazer um consumo aí juntamente com o Kwid, dos que menos consomem combustível. Logicamente a gente ignora os híbridos porque já é uma outra pegada. Outro ponto muito positivo é a questão da potência. Esse carro utiliza um motor antigo, um motor Fire, porém é um motor que atende muito bem esse carro, porque ele é um carro compacto, ele é um carro leve, então o desempenho acaba ficando bem interessante. Outro ponto muito interessante é a questão do ar-condicionado. O ar-condicionado desse carro aqui ele gela muito bem, talvez pelo habitáculo também ser pequeno, isso acaba ajudando bastante, mas o ar-condicionado dele realmente atende muito bem. Mas nem tudo é perfeito. Quais são os pontos negativos? Primeiro, o porta-malas. O porta-malas desse carro aqui é muito pequeno. Ah, mas o carro é um subcompacto. Tudo bem, mas o Kwid tem um porta-malas maior. Então o espaço traseiro aqui a gente comenta porque é um subcompacto, então outro ponto negativo seria também a questão da regulagem de altura, principalmente do banco. As pessoas reclamam que não tem essa regulagem do banco. E realmente acaba dificultando um pouco aí, seria interessante se tivesse. Outro ponto também que poderia ter sido melhorado é a direção. Ela utiliza a direção hidráulica, sendo que nos dias de hoje quase todas as montadoras utilizam direção elétrica. Não é uma direção ruim, mas você percebe que ela é uma direção mais pesada, por exemplo, do que os outros carros aí, que é um pouco mais caro, até na mesma faixa de preço que ele. Então é algo a se pensar. Mas legal, Gabriel, será que esse carro é para mim? Bom, eu indico esse carro para quem? Eu indico esse carro se só você e sua esposa ou você é sozinho, não vai transportar a gente lá atrás. É um bom carro. Se você também é o caso de você não ter filhos, né, e você também usar o carro muito para a cidade, indico bastante esse carro aqui. Cabe em qualquer vaga, isso acaba ajudando bastante. O carro compacto vai ter grandes vantagens. Outro ponto também, às vezes a sua vaga de garagem é muito pequena e o carro um pouco maior já não caberia, ou você teria que deixar o portão aberto. Esse aí também realmente é uma boa compra. Para quem eu não indico? Bom, não indico se for o único carro da casa. Você vai ter um sério problema porque se precisar de porta-malas, viagem,
Então aí já vai começar a complicar. Aí às vezes é bom você colocar um pouco mais, pouca diferença você já pega um Uno, que é um carro que tem o mesmo perfil, muito parecido com ele, tanto de dirigibilidade, conforto motor, porém já é um carro mais espaçoso. Então se você vai utilizar como único carro da família, não indico. E também, se você tem um pouco mais de espaço na garagem, prefira outros como o Uno, o Argo mesmo, ou até outros concorrentes, que por uma diferença bem pequena de valor, você leva o carro com espaço muito maior aí e vocês vão com muito mais conforto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like lá para fortalecer a gente. Se você não for inscrito, por favor, pense em se inscrever, que isso nos ajuda bastante. Divulgue para seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais também. Se você está a fim de comprar um carro usado, mas você tem medo de comprar um carro problemático, entre em contato com a gente, gtcarschool@gmail.com. Certamente eu consegui ajudar você a fazer uma boa compra aí e fugir das armadilhas que a gente tem aí no mercado de carros usados. Acompanhe a gente também, GT Car School, tanto no Instagram quanto no Facebook. Obrigado, pessoal, por ter ficado com a gente até o final. Valeu!